E aí, galera, começando aqui super tarde, uma avaliação desses tempos malucos que a gente tá vivendo. Mas é aquela história, melhor começar tarde do que passar uma ruma de vergonha porque ninguém sabia o que estava rolando. A gente sabe, portanto, que o comportamento do brasileiro vem mudando um horror durante essa pandemia. Estamos ainda nessa história de começar a relaxar o isolamento, mas ninguém sabe muito bem quando é que a gente vai voltar ao normal. Se é que a gente vai voltar ao normal. No último barômetro divulgado pela Kantar, a gente viu que a maioria dos brasileiros está mais ansioso para ver a família e para ver os amigos, o que é mais do que natural. Mas muita gente também está super ansiosa para dar um rolê. E dentro desses rolês, as coisas que mais estão sendo faladas quando as pesquisas são feitas são as idas aos restaurantes, encontrar a galera nesses lugares e fazer esporte, seja ao ar livre ou não. Parece que é o que o pessoal tem sentido de maior falta. Então, provavelmente, quando a gente começar a retomar o consumo de uma forma mais tranquila, menos preocupada ainda que de máscara talvez, essas são categorias que a gente pode dar uma olhada. Falando especificamente da publicidade, a gente consegue ver crescimento em setores específicos. Por exemplo, o setor de pagamentos online teve um crescimento de, pasme, 243%. Além disso, 30% das marcas que mais investiram em publicidade também nesse período são marcas do setor financeiro. Talvez esse momento seja o momento ideal para as fintechs novas e já estabelecidas pensarem em soluções que sejam realmente soluções para a sociedade, já que os comportamentos adquiridos durante esse tempo de isolamento da pandemia, eles prometem se perdurar, porque a gente está mudando de comportamento não só nesse momento, mas depois dos relaxamentos também. É uma nova sociedade, talvez aquele normal que a gente conhece não funcione mais tanto. Os serviços que são naturalmente digitais ou que passaram por uma transformação digital eficaz continuam crescendo, ainda que o número do crescimento venha diminuindo um pouco. Por exemplo, os serviços de streaming no começo da pandemia tiveram um pico muito alto, agora continuam crescendo, mas dentro da casa dos 20%. Os serviços de delivery, por exemplo, tiveram um crescimento na amostragem de março de 36% e agora 7%. O crescimento ele continua, mas é como se a gente já estivesse se habituando a viver dessa forma. Eu acredito que uma conclusão segura a fazer nesse momento é que os hábitos que eram novos agora são hábitos e a gente vai continuar com eles. As grandes redes varejistas, por exemplo, elas já estão pensando nisso. No começo da pandemia e do isolamento social, onde as pessoas que podiam ficar em casa estavam ficando em casa, e em algumas partes do Brasil e do mundo continuam ficando em casa, as redes sociais cresceram em acesso. E aí as grandes redes perceberam esse crescimento de acesso, tentaram ter um contato um pouco mais próximo com o cliente. Em vez de confiar só no e-commerce, os consultores de venda passaram a falar com os clientes pelo WhatsApp, pelo Instagram, e aí conseguem manter esse relacionamento como se fosse dentro da loja, só que cada um do seu lugar. O Ponto Frio, inclusive, fez uma chamada que ficou Chama do Contatinho, que é uma coisa que tem gerado muito engajamento e eles têm tido uma excelente avaliação com isso, atrelado ao e-commerce. Independente de pandemia, uma coisa para a gente não esquecer é posicionamento de marca. Tudo bem que agora todo mundo tem mais tempo, mas como eu já falei, os hábitos não são mais novos, são hábitos adquiridos. Então, como a gente vai posicionar nossa marca vai contar demais. Isso não é novidade, isso não é algo adquirido durante a pandemia, nem durante o isolamento social. Um caso que repercutiu muito recentemente foi o caso da Bombril, que relançou uma esponja chamada Crespinha. No meio de tanto debate sobre lutas antirracistas, mesmo com toda a pandemia, com manifestações no Brasil, nos Estados Unidos, na França, enfim, no mundo inteiro, eles decidiram relançar a esponja. No mesmo dia, ou com 24 horas depois, eles tiraram a esponja do mercado. Existe muita gente discutindo se essa ação foi pensada para realmente causar esse efeito de bem ou mal, mas fale de mim, ou se realmente foi só um erro de cálculo. O que importa dizer aqui é que toda a atenção é pouca. A gente não pode olhar para a marca como um produto e acabou. Posicionamento sempre. É isso, gente. Esse foi o resumão da Folks. A gente vai tentar uma constância aqui, estar conversando, para que a gente possa entender os novos hábitos de consumo e de comportamento da galera. A intenção é que a gente possa realmente voltar a conversar, mesmo que eu daqui e vocês daí. Se tiver curtido, comenta aqui tópicos que vocês acham que a gente pode estar conversando. E é isso. Valeu!